Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso curso de PDO. Na aula passada, nós criamos um arquivo chamado conexão.php, criamos uma classe chamada conexão. Dentro da classe conexão, criamos um método chamado conectar. Esse método, o conteúdo que está dentro dele é o mesmo conteúdo que nós já havíamos criado em aulas passadas, que são, na verdade, as informações referentes à conexão, que são dados do servidor, usuário, senha, o nome do banco, driver de conexão, que é o nosso DSN, os options, o bloco try com a tentativa de conexão, o get, passando aqui o PDO exception e dando aqui o get message e, por fim, dando o exit. Todo esse conteúdo aqui nós colocamos dentro do nosso método conectar, ok? Talvez alguém possa se perguntar o porquê do meu método conectar ele ser privado, uma vez que eu preciso desse método. É o seguinte, esse método conectar ele não vai ser em momento algum chamado de fora dessa classe. Então, não há necessidade dele estar público, ok? Bom, é o seguinte, já tenho aqui o meu método conectar, eu preciso agora de um método construtor que vai chamar para mim esse método conectar. Então, eu vou criar aqui um método construtor. Esse método construtor, o meu construct, vai tão somente chamar o meu método conectar. Então, eu vou dar aqui o meu this conectar. Ok? No momento em que eu instanciar a minha classe de conexão, o meu método já vai construir para mim toda a rotina de conexão. Eu vou colocar aqui um comentário, só para a gente começar a marcar aqui o nosso código, para que fique bem mais organizado. Ok, nesse momento o meu método construtor ele já chama para mim o meu método conectar. Ok, agora eu preciso de um método que vai executar o meu comando SQL. Veja que o meu método conectar ele começa aqui e termina aqui. Vou criar agora aqui um método público chamado execute_SQL. Esse meu método que executa SQL ele vai receber como parâmetro aqui, como argumento, uma query. E aqui dentro, nós iremos executar as queries que serão passadas para o meu método. Aqui, na verdade, eu preciso criar uma variável, só que essa variável eu vou criar ela no escopo da minha classe. Eu vou criar ela como privada, chamada obj. obj, tá? Poderia ser qualquer nome, porém, eu vou colocar aqui obj para ficar um pouco mais fácil. Essa minha variável obj, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai receber o seguinte. Sabemos que quando temos uma variável dentro da nossa classe, para chamar essa variável, nós utilizamos o this, ok? O meu this obj, ele vai receber o quê? Ele vai receber o meu próprio método de conectar, porém agora passando aqui o meu prepare. Preparando o quê? A minha query. Que é exatamente o argumento que eu passei aqui, que eu vou receber. Então, eu vou setar aqui que o meu this obj, que é uma variável que eu criei aqui no escopo da minha classe. Ela, nesse momento, ela vai receber um this, conectar, que é esse método que conecta aqui. E, por fim, esse método ele vai retornar, eu vou retornar o meu this, o meu obj, passo o ponteirinho, porque o obj agora também é um objeto, e vou executar. Vamos colocar um comentáriozinho aqui. A consulta SQL.
Ok, já tenho aqui a execução da minha query, agora eu preciso listar os dados. Antes disso, vamos já fazer um teste para a gente verificar se isso aqui não vai dar um erro, correto? Vamos criar um novo arquivo dentro do nosso projeto, aqui da pastinha do projeto, lá na raiz. Um novo arquivo do tipo PHP. Vou salvar esse arquivo chamado clientes, tá? Só a nível de teste, vou chamar de clientes. Ok. Vou abrir aqui o bloquinho do PHP. E aqui eu vou dar um require. Require onde? No meu arquivo conexão.php, né? Uma vez que a minha classe ela está lá no meu arquivo conexão.php, eu preciso chamar esse arquivo. Então, aqui é o seguinte, eu vou criar uma variável chamada cliente. Vai receber um new conexão. Nesse momento, a minha variável clientes já é um objeto da minha classe conexão. Vou chamar aqui o clientes agora, passo o ponteirinho do objeto e vou pedir para executar a minha SQL. Execute a minha SQL e aqui dentro eu vou passar agora o comando SQL que eu quero. No caso, é um select asterisco from clientes, né? Que é o mesmo que a gente tem feito desde lá atrás. Eu vou executar aqui esse arquivo só para a gente ver se eu terei algum problema. Clientes.php. Não apareceu nada na tela. Deixa eu alterar aqui qualquer coisa aqui, só para ver se eu obtive um erro. Opa, obtive um erro. Então, significa que a minha SQL aqui ela ocorreu de forma normal. Nesse momento, ele já executou uma consulta SQL. Eu só preciso agora obter os dados. Ok? Como que a gente faz isso, então? Lá na classe de conexão, eu já tenho aqui o meu método que faz a query. E eu preciso agora de um método que faz a listagem de dados. Então, eu preciso de um public function chamado listar dados. Esse listar dados ele não vai receber argumentos. Eu vou colocar aqui um comentário. Listar os dados encontrados, né? Esse meu método aqui, listar dados, a única coisa que ele vai fazer é dar um return, onde no meu dis obj o método fetchAll, correto? Que é o que nós já vimos em outros vídeos passados. E agora é o seguinte, neste ponto, já é possível nós fazermos a listagem de dados. No próximo vídeo, então, a gente volta e continua.